Concluímos na tarde desta quinta-feira uma reunião sobre a votação do Código Florestal no Senado Federal na Comissão de Meio Ambiente. Uma luta que viemos travando, iniciada em agosto de 2008, já estamos em novembro de 2011 concluindo esse processo, né? Então esta votação hoje foi muito importante, já estávamos aqui na segunda-feira pela manhã, quando foi apresentado o relatório do senador Jorge Viana. Nós discordávamos de vários pontos desse relatório, então na tarde de segunda-feira, na noite de segunda-feira, todo dia e à noite de terça-feira, e emendamos até hoje pela manhã, quando conseguimos incluir algumas emendas que corrigiam problemas deste relatório, como sejam. Nós temos hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, em áreas com 25 a 45 graus, várias atividades de ciclo anual ou semi-perene, por exemplo, o fumo, né, na região de Candelária, na região de Agudo, na região de Sobradinho. Nós temos hortigrangeiros na região de Caxias, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, com alho, com cebola, com beterraba, com cenoura. Nós temos flores na região de São Sebastião do Caí. Nós temos banana no litoral, só para citar culturas anuais ou semi-perenes no Rio Grande do Sul. E assim, em cada estado da federação nós temos problemas. São milhares de produtores que estavam fora do processo. Uma emenda apresentada, que nós viemos trabalhando desde segunda-feira, corrige essa distorção e possibilita que os agricultores não fiquem apenas com culturas lenhosas, que é o caso de uva, que é o caso de maçã, que é o caso de laranja, ou mesmo silvicultura, florestas, né? Então isso também já está resolvido nesse destaque apresentado pelo senador Luiz Henrique. Uma outra questão que nós reivindicamos e fomos atendidos é a questão dos 4 módulos. Houve uma definição, uma conceituação de agricultura familiar. Apenas os agricultores familiares, onde tem a esposa, o marido, né, um filho trabalhando, poderiam ter certos benefícios da lei. Nós conseguimos estender esse benefício, né, também para os pequenos produtores rurais que têm até 4 módulos. Então a definição ficou pequeno produtor rural, né, equivalente ao agricultor familiar, para nós não discriminarmos milhares e milhares de famílias, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então esse conceito ficou valendo também para a pequena propriedade de até 4 módulos. Um outro ponto, que eu tenho um caso concreto, eu relatava, por exemplo, o Chapadão ali no Jaguari, deve ser em torno de 300 hectares, 350 hectares mais ou menos, né, quando sobe a serra ali, o morro, e tem naquele chapadão, deve ter em torno de 40, 50 famílias de pequenos produtores que plantam fumo, que plantam uva, que plantam soja, que plantam milho, que plantam pastagem, né? Tem o seu forno de fumo, tem a sua residência, tem o seu tambo de leite. Essas atividades, assim como esse caso do Jaguari, eu conheço ali na região de Agudo, ou na região de Sobradinho, Passa Sete, Arroio do Tigre, no platô, lá em cima, nesses morros. Esse pessoal estava, por exemplo, proibido de manter atividades anuais, né? Como é que ficou esta questão? Esta questão ficou remetida para que o Conselho Estadual de Meio Ambiente possa definir. E seguramente, nesse caso de Jaguari ou qualquer outro caso, as centenas de famílias que existem nesses casos hoje deverão permanecer, porque não serão, digamos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente vai fazer o que com essas famílias se eles proibirem este pessoal de atividades, por exemplo, né, de culturas anuais, ou então de leite, ou de frango, ou de suíno, ou de fumo, enfim, que eles possam ter, né? Então esse foi um outro avanço que nós tivemos nessa definição. E temos também a questão específica das margens dos rios. Rios de até 10 metros, a recomposição de 15 metros da mata ciliar. E rios acima de 10 metros variará de 30 até 100 metros, valendo a metade da barranca do rio, né, até a metade do rio. Se o rio, por exemplo, tem o caso do Rio Uruguai, lá seriam 500 metros. Nesse caso, o máximo é 100 metros. Ele tem que fazer 250 metros, mas no máximo é 100 metros. O Rio Jacuí, por exemplo, com 100 metros de largura, ele terá que ter 50 metros de recomposição. Agora, no caso das pequenas propriedades, nós cuidamos disso e está nesse novo texto. Esta recomposição não poderá ultrapassar 20% da reserva legal da propriedade.
né? Por exemplo, um cara lá, alguns casos poderiam ficar com 10 metros, 15 metros, algum no máximo vai ficar 30 ou 40 metros de recomposição. Então, eu estou citando um caso extremo e conversei com o pessoal de Agudo, com o pessoal de Restinga Seca, com o pessoal, né, de Dona Francisca, né, com o pessoal de Cachoeira, Rio Pardo, onde tem lavouras de arroz às margens do rio Jacuí, apenas para exemplificar esse rio, como tantos outros nós possamos ter. Então, a recomposição da mata ciliar, neste caso, não poderá ultrapassar 20% da propriedade, né? Nós temos casos, por exemplo, em Espumoso, onde tem lá alguns rios, né? O Benedetti, por exemplo, lá do Sindicato Rural, um agrônomo, nos relatava um caso de um produtor que tem 3 rios, 2 rios e uma sanga na propriedade. Quer dizer, esse caso, só a recomposição da mata ciliar ultrapassa 50% da propriedade. Neste caso, o máximo que vai ficar da recomposição é 20%. Esses são alguns dos pontos que nós, desde segunda-feira, vínhamos trabalhando para definirmos essa questão. Agora, amanhã, às 9 horas, esse assunto estará sendo votado. Alguns destaques, né? O texto final foi aprovado já na Comissão de Meio Ambiente, na costura que nós viemos desde segunda-feira, terça e hoje, fazendo com os senadores, eu, o deputado Colato, né, o nosso ministro Stefanes e alguns parlamentares discutindo essa questão conjuntamente lá, porque nós temos interesse em arredondarmos o texto no Senado, porque aprovado no Senado, agora na Comissão de Meio Ambiente, nós queremos que na próxima semana já seja aprovado, então, no plenário do Senado Federal. Aprovado no plenário, ele vem para a Câmara. E nós teremos mais 2 ou 3 semanas também para fazermos algumas adequações. Então, eu acho que já temos um avanço importante. Por exemplo, o caso da reserva legal, né, até 4 módulos e acima de 4 módulos, é uma definição importante. Esta questão das APPs, a questão das consolidações, que já falamos aqui, a questão das margens dos rios, a recomposição, enfim, né? Então, uma série, digamos, de avanços que nós tivemos para tranquilizar os produtores. Então, o nosso empenho nesse momento, fecharmos a Comissão de Meio Ambiente do Senado, votarmos do plenário do Senado e depois termos 2 ou 3 semanas até o final do ano para fecharmos essa votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados, né? Porque nós traremos esse projeto de volta e já estamos então com essa articulação, apenas para tranquilizá-los, uma luta longa, né, de 3 anos e meio que estamos acabando agora, mas a gente sabe a importância desse tema para os produtores rurais do Rio Grande e de todo o Brasil.